Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria recebê-los aqui nesse tempo ao qual o Senhor nos preparou para juntos, durante esse tempo, aprendermos a respeito de algo tão importante para as nossas vidas. Esse mês de setembro é um mês dedicado à campanha Setembro Amarelo, a conscientização de pessoas depressivas, de pessoas com ansiedade, de pessoas que, no fundo, desejam se suicidar. Então, nós preparamos esse tempo para, de uma certa forma, abençoar a sua vida, para ensinar você, para abençoar a sua vida nesse aspecto, nesse tema, nesse algo que é tão importante para cada um de nós. Que você venha ficar conosco até o final desse tempo, que você venha compartilhar o link dessa transmissão, desse tempo, nesse bate-papo com as pessoas, com a sua família, com seus amigos. Talvez você que me assista conheça alguém que tem esses sintomas, né, que passa por esse momento tão difícil. Eu quero convidar você a compartilhar esse link para que mais vidas venham ser alcançadas através desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser edificador e abençoador na sua vida, em nome de Jesus. Sou o Felipe, sou da Igreja Metodista Cachoeiro Paulista, seminarista, 3º ano, mas pastoreando a igreja em Cachoeiro Paulista. É uma alegria estar aqui com você nesse tempo, em nome de Jesus. Como eu disse aqui, né, no início da minha fala, mês de Setembro Amarelo, o mês da campanha, né, prevenção contra algo que tem assolado a humanidade, contra algo que tem machucado muitos, né, que por fora sorri, mas que lá dentro tem sentimento, tem sensações, tem emoções que tem ferido, tem machucado esses corações. E pegando uns dados aqui do site, né, setembroamarelo.com, daí convido você, após, acessar esse site, porque lá vai ter muitas informações, né, sobre o movimento, sobre a campanha. Eu quero aqui compartilhar com vocês alguns dados, estou com uma colinha aqui para que não possamos deixar de aprender ou de passar para você, né, nada que não falte para você em nome de Jesus. Então, ó, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, ela organiza aqui no território nacional essa campanha Setembro Amarelo. E todo dia 10 de setembro é enfatizado com grande expectativa, né, alertando a humanidade, alertando todos nós dessa prevenção ao suicídio e a demais sintomas que é causado através, né, das nossas emoções. E um dado muito importante que eu quero trazer para você, que, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, fez uma pesquisa, fez um acompanhamento, e ela registrou que mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, né? E no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos de suicídios por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídios por dia. É um número alto, queridos, 38 pessoas por dia, 14 mil ao ano, são 14 vidas que agem sem até mesmo conhecer que existe uma campanha, que existe um caminho, que existe uma esperança, que existe uma solução para esse caos, para essa situação que acontece na vida das pessoas. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre as causas que acontecem nas vidas das pessoas. Então, quero aqui, nesse tempo, né, não estou sozinho aqui, como nós já divulgamos, estou aqui na presença de uma pessoa muito abençoada, né, quero convidar com muita alegria o nosso querido amigo, pastor Christian Risos, né, pastor lá em Presidente Prudente, também, além de pastor, que é uma bênção, é também aí cursante de psicologia, já no final, né, pastor? Que o senhor possa ser bem-vindo em nosso meio, né? Quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar aqui conosco e que o senhor venha agora dar sua palavra introdutória em nome de Jesus. Felipe, que alegria poder reencontrar você aqui, reencontrar também através dessa fala, certamente muitos irmãos e irmãs amados aí do Senhor, né? E aqueles que vão poder desfrutar desse momento aqui. Em outros momentos, acredito que vai ficar gravado, né, Felipe? Sim. E é uma alegria poder ver um amigo querido, né? Pastoreando na cidade de Guará nos anos de 2015, 2016. A gente pode ter a alegria de se encontrar aí e
certamente temos experiências maravilhosas juntos, hein, Felipe? Boas Muito, histórias, né? pastor. Compartilhar uma para o senhor aqui. Através do senhor que eu comecei a gostar dos filmes da Marvel, Homem-Formiga. Foi o primeiro filme que eu assisti. Tanta coisa boa. E tão bom ver você exercendo o seu chamado, já com alguns sinais naquela época. E estou muito feliz de você trazer uma preocupação dentro do seu ministério muito importante. E, além de pastorear, como você já apresentou, atualmente estou aqui fazendo uma graduação de psicologia, sou aluno, né, dos últimos termos, né? Então, a gente tem tido um contato com a psicologia, que vai também falar muito a respeito, né, das questões aí de saúde emocional em diversos momentos, e a gente sabe que esse é um assunto relevante, um assunto para que se dê importância, e quero acrescentar a sua estatística, que no ano de 2021 tivemos um dado fornecido que a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a sua própria vida. Então, se esse nosso vídeo durar 45 minutos, do seu começo à sua execução, uma vida, segundo essa estatística, pode ter terminado, né? Então, que felicidade a gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso, porque o suicídio ele tem, né, alguns sinais, e conhecendo esses sinais, algumas medidas podem ser tomadas, e é possível que uma vida seja salva por isso. Que alegria estar aqui junto para falar aí um pouquinho sobre algo tão importante. Sim, pastor, agradeço mais uma vez, né? Você que está nos assistindo, quero convidar você a compartilhar esse link, né, para que venha chegar a mais pessoas. Se você conhece alguém, manda esse link. Se você não conhece, assista, aprenda, conheça, né? Cria essa bagagem dentro de você, né? A gente pensou nesse propósito para ajudá-los, para, como igreja, servi-los nessa área tão importante como o pastor Christian disse. Aqui a gente vai fazer um bate-papo bem leve, bem tranquilo, né? Aproveitar aí a ilustre presença do pastor, uma pessoa querida, amada, bênção. E, pastor Christian, eu quero começar já com uma pergunta que eu acho que é dúvida de muitos, né? E também é algo que eu vejo que a igreja precisa entender, né? Que não é bem assim. Então, vou colocar na tela aí para a gente estar vendo, para a gente estar debatendo um pouquinho. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é: pessoas com crise de ansiedade, depressão, que acarretam, né, no suicídio, são pessoas endemoniadas, pastor? Pois é, Felipe, uma pergunta muito relevante e uma pergunta muito importante, né? Nós convivemos com esse discurso, tristemente, ao longo de muito tempo, até porque lá atrás, quando se conhecia pouco a respeito, né, desses fenômenos, se atribuía muito um comportamento depressivo, como alguém possesso, alguém endemoniado. Felizmente, hoje temos um outro conhecimento e a gente pode abordar isso de uma forma diferente, e felizmente podemos encontrar também nas escrituras sagradas uma fundamentação muito boa para que a gente possa dizer que uma pessoa que sofre por uma crise de ansiedade, por um transtorno de ansiedade, por uma depressão, em absoluto, né, não necessariamente são pessoas endemoniadas, não, Felipe. A Bíblia ela fala muito, embora ela não diga especificamente sobre o tema de saúde mental, mas fala muito das emoções de uma pessoa, né? Então a Bíblia ela dá para a gente boas noções sobre lutar com a saúde mental quando ela não está bem, né? Nós vamos encontrar referências sobre isso. E a saúde mental é um tema extremamente importante com o qual as pessoas precisam estar familiarizadas hoje. E, sobretudo, nós, que também estamos inseridos dentro do contexto da igreja, né? Nós precisamos estar abertos para essas informações, para esse saber, para esse conhecimento, que é uma contribuição muito grande que nós não podemos ignorar. Até porque a igreja ela também está presente no mundo e ela enfrenta e sofre tudo aquilo que está nesse mundo. Então, Felipe, lá atrás, no passado, essas crenças primitivas ensinavam que os problemas mentais eles estavam diretamente relacionados a Satanás e que eram resultados de possessão demoníaca. No entanto, isso não é a expressão da verdade.
muitas pessoas lá atrás já lutavam, e nos nossos dias um número absurdo de pessoas lutam com problemas de saúde mental, e cada vez mais eleva esse número, e isso não significa que elas estejam possuídas, e também nem significa que elas não estejam salvas, né? Aproveitando Exato. só para dar uma esticadinha nesse Exato. assunto, porque também é um pensamento comum, essa pessoa está endemoniada e ela não é salva, e a gente quer trazer uma contribuição que coloca num ponto de vista diferente, né? A Bíblia, embora a gente tenha feito essa referência e que ela especificamente não trate do tema da saúde mental, mas fala muito sobre as emoções da pessoa, faz a gente pensar em algumas coisas, né? Então, vamos assim aprofundar um pouco o nosso pensamento. Algumas doenças comuns, elas estão associadas com a saúde mental. E entre essas doenças comuns, a ansiedade e a depressão. E olha que incrível, hein, Felipe? O nosso país, que é tido, é uma visão comum das pessoas que moram fora do Brasil, olhar para esse povo e a impressão que eles têm que aqui é um povo sempre muito alegre, que a felicidade está sempre aqui, um povo que festeja. E embora isso seja verdade, é muito estranho que as estatísticas apontem o Brasil como sendo um recordista mundial de depressivos no mundo, né? Então, de acordo com as estatísticas, nós estamos vivendo uma realidade diferente daquilo que simplesmente aparenta ser. Até porque alguém pode estar muito, muito ansioso, com uma depressão, e pode aparecer dando risada em alguns momentos, né? Gosto de lembrar que às vezes não há nada mais falso que um sorriso, porque você não precisa estar tão bem para que você dê um sorriso para alguém muitas vezes, né? Mas a realidade verdadeira é que, embora exista esse cenário, a gente precisa lembrar que é possível enfrentar, lutar com a sua saúde mental. Seja indivíduo jovem, seja velho, seja um crente, seja um incrédulo. Se você luta com saúde mental, você precisa avançar nisso e você precisa também buscar apoio para que você não fique sozinho e saiba que você não está sozinho, né? Nós temos outros problemas de saúde mental, além de ansiedade e depressão, né? Que também vão gerar aí problemas emocionais. A gente pode incluir transtornos alimentares, transtornos de personalidades, transtornos psicotópicos, e cada uma dessas doenças, elas pode acontecer uma pessoa por várias razões. Então, vamos descartar aqui endemoniamento, né? Os caçadores de demônio que nos desculpem para que a gente possa fazer essa observação, porque ela é muito importante. Nós não podemos condenar alguém a algo que ela não está condenada efetivamente, né? Exato. Até, pastor, Oi? eu acredito que pensar assim é injusto, né, com a pessoa que está passando por isso, e até assim me soa um pouco meio preguiçoso da parte de quem acredita que seja, porque as pessoas que têm esse quadro precisam de acompanhamento, precisam estar junto, precisam de ouvidos, né, para que elas sejam ouvidas. Então, eu acredito que seja meio que injusto, né? Eu comecei com essa pergunta mesmo para o senhor, para deixar claro para a gente aqui, para todos que estão assistindo. Não é demônio, não é demoniamento, não é, né? É algo muito mais profundo do que isso. Não, nós não queremos dizer que nós não acreditamos nisso, mas precisamos ter esse equilíbrio, entendendo o que é demônio de fato e o que é saúde emocional. Para que a gente possa oferecer sempre o melhor cuidado, quer seja na área Exato. espiritual, quer seja na área emocional ou na área física, né, Felipe? Então é crucial, fundamental. E assim, pastor, eu até lembro até desculpa cortar o senhor, eu lembro de um caso, né, de conversa entre amigos, pastores que a gente tem construído durante a caminhada, compartilhou comigo, né, por ter esse pensamento de achar que era demônio, uma pessoa com um quadro depressivo, começou a orar por ela expulsando o demônio e nada acontecia. E depois de tanto orar, esse meu amigo acabou desistindo, né, de orar por essa pessoa e descobriu posteriormente que ela tinha quadro depressivo, né? Então é uma pergunta interessante, um conhecimento interessante nessa noite. Não é demônio muitas das vezes, né? Para a gente estar ligado nisso.
E acho importante a gente trazer essa fala também, Felipe, que é fundamental que, enquanto cristãos, enquanto, né, os chamados assim crentes, a gente não julgue e a gente nem Sim. menospreze e tampouco a gente condene aquelas pessoas que estão sofrendo e sofrendo severamente, lutando com doenças mentais. Então, em vez de condenar, ou ao invés de condenar aqueles com doenças mentais, os cristãos precisam ajudar, mostrar bondade, amá-los e apontar caminhos sempre que possível, né? E olha que interessante, Felipe. Vamos pensar um pouco na questão do corpo e da mente. O corpo e a mente de uma pessoa são ambos fatores de saúde mental. Se a mente e se o corpo de uma pessoa estão tendo dificuldades, o estado mental de uma pessoa também vai sofrer. Porque se o seu corpo não estiver legal, a sua mente não vai estar legal. E se sua mente não estiver legal, o seu corpo pode não ficar legal. E se a gente quiser acrescentar um ingrediente da nossa espiritualidade, mesma coisa, não adianta, né? Nós gostamos de pensar, um pensamento grego, somos corpo, alma e espírito, né? Estou falando agora nessa categoria que a gente aprende na igreja. Né? Quando é que a gente adoece? Como uma dessas pontas não está bem. E uma não estando bem pode levar a outra a não estar bem. Mas vamos concentrar aqui nessa questão do corpo e também da mente. O corpo de uma pessoa tendo dificuldade, o estado mental dessa pessoa também vai sofrer. Você já ouviu falar de um nome que nós admiramos muito nas Escrituras Sagradas? Profeta Elias. Elias foi um profeta de Deus e que lutou contra pensamentos suicidas durante um período difícil da sua vida. E Elias estava endemoniado. Exatamente. As Escrituras nos informam sobre a luta de Elias. O texto vai dizer que enquanto ele mesmo caminhou um dia para o deserto, ele chegou a um arbusto de vassoura, sentou-se debaixo dele e começou a orar, pedindo que Deus tirasse sua própria vida, pedindo suicídio. Estou farto, Senhor, disse ele. Toma minha vida, tira ela de mim, pegue ela. Eu não sou melhor do que os meus ancestrais. No entanto, Deus não tirou a vida de Elias, mas Deus deu força para Elias continuar a sua caminhada, o ajudou. E Deus, nesse texto, faz algo muito interessante. Ele dá a Elias lá uma oferta. O que Deus oferece? Uma boa soneca e uma boa refeição. Às vezes, nada mais espiritual do que a cama da gente, né? E para a saúde mental e para a saúde do corpo, a gente já sabe hoje que um bom sono, uma noite bem dormida, ela é fundamental. Aliás, falamos disso esses dias, né, Felipe? Exatamente. A gente pode conversar um pouquinho disso daí, né? E depois que Elias dorme, depois que ele come, ele estava pronto para prosseguir e avançar fazendo a obra do Senhor. Enquanto que aqueles com pensamentos suicidas podem não se sentir melhor depois de tirar uma soneca e comer uma boa refeição. O fato é que Deus não quer que ninguém tire, nenhuma pessoa tire a sua própria vida. Se um cristão está lutando com pensamento suicida, com ideação suicida, ele precisa procurar uma ajuda médica, precisa procurar aí uma terapia, ele precisa procurar por pessoas habilitadas que possam auxiliá-lo nisso, pode procurar também conselheiro religioso, não tem problema. Mais importante é ele buscar esse cuidado, e se ele alimentar a fé, orar a Deus sobre os seus sentimentos, ele vai estar dando um belo passo para poder sair desse momento, Felipe. Não há nada de errado procurar ajuda dos médicos, terapeutas, psicólogos ou conselheiros. Deus colocou médicos, terapeutas, conselheiros profissionais, psicólogos, psiquiatras em suas posições por uma razão. E eu quero pensar que essa razão é cuidar do seu povo. Então a gente vê que a Bíblia fala, né, de um personagem tão importante dela e que em algum momento da sua vida viveu essa luta mental, até se afastou para o deserto, já carregado de tristeza, depressivo, intentando contra si mesmo. Mas, felizmente, né, ele foi buscar a ajuda de Deus, era a maior ajuda que tinha naquele momento, e pela graça de Deus, ele passou por isso, continuou fazendo a obra, levantou-se aí para a batalha da vida, e é uma referência de tantas histórias que nos abençoam.
E também, né, Felipe, você falou de ansiedade, né? Ansiedade e depressão. A ansiedade é uma coisa comum com as quais as pessoas lutam. E, na verdade, ela é mais comum do que a gente pensa, né? Normalmente, os médicos, eles não vão diagnosticar alguém com transtorno de ansiedade generalizada, chama-se isso de TAG, a menos que a ansiedade do indivíduo interfira nas suas vidas diárias. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade é quando ela interferiu na sua rotina, quando ela atrapalhou você, não deixa você dormir, não deixa você comer, não deixa você pensar em nenhuma outra coisa, a não ser naquela situação que você está vivendo. Quando ela rouba de você essa qualidade de vida, esse é um grande sinal de que isso está ficando perigoso, que é preciso buscar ajuda. A Bíblia fala também especificamente sobre ansiedade, né? Há um texto da Palavra de Deus que diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Porque Deus quer que você entregue todas as suas preocupações, todos os seus cuidados a Ele. Né? Então, você pode confiar no Senhor, se humilhar sob a sua poderosa mão, Ele vai sustentar você e fortalecerá, diz outro texto da palavra de Deus. Né? Em outro momento, a palavra fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, veja, essas coisas existem, elas estão presentes. E elas não podem atrapalhar a sua condução, né, daquilo que a gente tem como uma referência de um padrão normal de vida. Se interfere no meio da sua vida, se não deixa você fazer as coisas que você sempre fez, se está atrapalhando, é uma hora da gente recorrer à ajuda. E sempre que você estiver lutando com ansiedade, com medo, e falando sobre o ponto de vista da espiritualidade, entregue isso a Deus, ore a Deus. Ele pode ajudar você de uma forma muito especial a deixar a ansiedade de lado e dar força a você. Deus sempre é fiel. E se você puder depender dele, você vai encontrar muito apoio no Senhor. E só Jesus traz a verdadeira paz que excede todo entendimento. Então, já é antigo, né? E também já é de muito tempo que a gente verifica o próprio Deus interferindo na vida das pessoas para tentar apartar aquilo que rouba de nós uma vida plena, uma vida equilibrada, uma vida saudável, Felipe. Exatamente, professor. O senhor falou algo interessante aí, né? A Bíblia já é algo, né, que já existe e tem o remédio, vamos dizer assim, né, para enfrentarmos isso. É claro que, né, uma coisa que o senhor disse aqui eu achei interessante também, devemos sim também procurar ajuda de especialistas, né, de pessoas que têm uma bagagem, que estão estudando, que têm meios que possam ajudá-los, né, a sair dessa vida, né, desse poço, dessa caverna, como Elias ficou um tempo. Né? Então, queridos, a primeira pergunta que foi feita aqui, né, que já deu um bom assunto para a gente aqui, né, pastor? Pessoas com crises de ansiedade, depressão, não são pessoas endemoniadas. Né? Que você venha entender isso, até mesmo parar de ter esse pré-conceito, esse pré-julgamento, porque isso muitas vezes acaba atrapalhando as pessoas de buscar essa ajuda, porque ela fica assim, né, mas eu vou buscar ajuda de outra pessoa, eu estou endemoniada. Não, que nós possamos levar a boa palavra, palavra de vida, porque essas pessoas precisam, né, desse apoio, desse incentivo, desse ombro, né? Então, pessoas em crise não estão endemoniadas, elas precisam de algo, de um caminho para poder sair desse tempo. Né? E no caso de Elias, nós vimos aqui que Deus foi essa luz. Nós queremos falar disso para você também. Cristo é a luz para a sua vida em nome de Jesus. Pastor Cristo, podemos dar continuidade aqui? Vamos embora. Estamos aí. Né, e diante dessa primeira pauta aí, né, que nós falamos se é pessoas endemoniadas, também eu queria trazer uma outra pergunta para a gente, quais as causas que levam a pessoa a chegar nesse contexto? Né? Se não é demônio, quais são as causas, então, que pode levar a pessoa nesse contexto? E também como identificar isso, né, pastor? Porque muitas pessoas estão nos assistindo e podem estar se perguntando,
que me leva a chegar, né, nesse ponto de suicídio, de depressão, né? Porque suicídio é algo triste, depressão também mata, né? É um caminho, vai tudo se encaixando até chegar na triste notícia do suicídio, né? E como identificar isso também, que o senhor possa nos ajudar nesse tempo. Vamos lá, Felipe. Vamos entender isso a partir do conceito, né? Suicídio. O suicídio é um ato que ele é deliberado, ele é iniciado e concluído por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa da sua morte. O suicídio também nos ensina, as cartilhas, é um dos elementos daquilo que é chamado de comportamento suicida, que envolve a ideação, né? E que também envolve o planejamento. Primeiro, tem ali a ideação, depois já passa a um planejamento. E depois se procura ter a tentativa do autoextermínio, propriamente dito, né? Suicídio é um fenômeno multifatorial. Não existe uma só razão, né? Não dá para falar de uma só coisa, né? Quaisquer generalizações ou fatores de risco ou explicações reducionistas vão ser contraproducentes para a gente pensar nisso, né? Mas a gente pode falar de alguns sinais, né? Um comportamento suicida, alguém que está pensando que tem isso na sua mente, mostra alguns sinais. E se a gente consegue identificar alguns desses sinais, até mesmo vida pode ser salva, né? E por isso que é importante a gente estar bem atento sobre isso. Sinais de alerta suicidas devem ser levados muito a sério, né? Existem alguns sinais, Felipe, que eles são assim mais óbvios, mais fáceis de você perceber, né? Sinais como esse, que a pessoa está falando a todo instante, né? Com essa ideação suicida, fala sobre suicídio, fica falando sobre morrer, sobre tirar a própria vida. Mas existem alguns outros sinais que esses já são um pouco mais sutis, né? E pela sutilidade pode passar desapercebido com mais facilidade. Então é importante conhecer os sinais, principalmente para quem tem fatores de risco para o suicídio. E uma detecção precoce dos sinais de alerta pode te levar à ajuda profissional e tratamento da saúde mental e, de fato, pode até salvar uma vida, né? Como a gente tem visto, tristemente, cada vez mais os aumentos de suicídio, tentativa de suicídio, têm aumentado assim absurdamente, né? E como a gente já falou nessa fala introdutória, né, não é totalmente compreendido o que levam as pessoas, né? Ou o que provoca esse aumento de tentativa de suicídio e do autoextermínio em si. Mas, né, é importante a gente levar em consideração que estamos precisando urgentemente de melhores cuidados da nossa saúde mental, né? E as estatísticas, elas também mostram que todos precisam estar mais atentos ao risco de suicídio, aos sinais de alerta, que é aquilo que nós queremos falar aqui nessa sua pergunta. Se alguém que você gosta, preste atenção nisso, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, se alguém que você gosta, alguém que está próximo de você, alguém que você ama, alguém que você confia, alguém que você de repente nem gosta, mas se alguém e você tem esse conhecimento, está próximo de você, e ela apresenta aqui, mostra alguns sinais de comportamento suicida, você pode tomar medidas para obter ajuda, e essa é a coisa mais sensata que você pode fazer. Mas também quero lembrar que tem alguns sinais que são sempre claros ou fáceis de ver, e tem sinais que nem são sempre claros e nem são sempre fáceis de ver. Algumas pessoas escondem muito bem os seus sentimentos. Algumas pessoas, elas guardam, elas protegem as suas intenções, e por isso que às vezes é difícil você perceber alguns desses sinais. Mas a gente pode falar de algumas coisas sobre o comportamento suicida e você pode ajudar a salvar uma vida, né? Quero lembrar de uma coisa aqui também importante, Felipe. O suicídio não discrimina. Ele não escolhe raça, ele não escolhe cor,
não escolhe gênero, não escolhe tamanho de conta bancária, não escolhe se é rico, se é milionário, bilionário, se é pobre, ele não escolhe. Isso é interessante, né, pastor? Porque daí já dá um Bastante. norte pra gente, porque às vezes a gente acha que só o outro pode ter isso, só o outro pode chegar nesse ponto. Não, todos nós estamos sujeitos se nós não nos cuidarmos, não cuidar da nossa saúde emocional também. É isso mesmo, Felipe. O suicídio, então, não discrimina qualquer pessoa de qualquer raça, sexo, idade, status socioeconômico, intelectual, não intelectual, mas pode se sentir suicida em qualquer momento das suas vidas. Olha só como isso é sério. Mesmo alguém que parece estar feliz, contente, ou ter tudo, pode ser vulnerável ao autoextermínio. Existem certos fatores de risco para que se possa estar ciente. No entanto, estas são situações, condições e outros fatores que colocam algumas pessoas em maior risco de se tornarem suicidas. Então, vou dizer alguns desses fatores. Por exemplo, alguém que seja portador, que traga consigo, tem uma doença mental, né? Particularmente depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade ou transtorno de conduta e especialmente uma doença mental não tratada. Esse é um sinal de alerta. Também ter um transtorno por uso de substâncias também é um sinal para ficar atento. Estar gravemente doente, alguém que vive com uma doença crônica, sofrendo dores, uma doença que não tem cura, uma doença que vai sendo administrada, mas com base em muito sofrimento, ou alguém que está com uma doença terminal, né, com uma dor significativa de longo prazo, também é uma pessoa que requer cuidado. Alguém que sofre de uma lesão, ou sofreu uma lesão cerebral traumática, né, situações de vida estressantes, né, o estresse nunca faz bem. E quando uma pessoa se sujeita a viver uma vida de situação de grande estresse, especialmente aqueles estresses prolongados, né, incluindo bullying ou problemas de relacionamento, também é uma situação que um fator que a gente pode tomar cuidado, porque, veja, não significa que vai ter, mas são fatores que podem elevar a potencialidade dessa pessoa ter aí uma condição de se tornar suicida, né? Ter sofrido traumas, abusos na infância, uma outra condição. Ter acesso a meios letais, né? O que é isso? É aquela pessoa que vai, por exemplo, um meio letal são medicações, né? Medicação é um negócio simples, começa, de repente, do nada, essa pessoa começa a buscar uns remedinhos, né? Opa, estranho. De repente você entrou e viu lá que lá no banheiro, no cantinho, está um remédio que você nunca viu antes. Preste atenção nesses sinais, né? Alguém que esteve exposto ao suicídio de outra pessoa, né? E, sobretudo, alguém que já teve tentativas de suicídio anteriores. Antigamente, Felipe, a gente ouvia dizer que quem falava, que quando fala só que vai se matar, não se mata nada. Isso não é verdade, não, né? Isso é um grande mito, é um negócio para a gente nem pensar. Né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso desde há muitos anos. Né? Ah, quem fala que vai se matar não se mata. É o contrário, preste atenção nisso. Né? Quem fala não faz, né, pastor? Que é o famoso ditado. Toma Quem cuidado fala com não isso, faz, né? né? É perigoso, exatamente. Uma história familiar de suicídio pode potencializar isso. Então, ter fatores de risco para o suicídio não significa que seja inevitável. No entanto, se você ou alguém de quem você gosta, conhece, tem um ou mais desses fatores, você precisa prestar bastante atenção nisso. Estar muito atento aos sinais de alerta para que você possa buscar ajuda, né? Existe, dentre esses fatores, aqueles que são mais fáceis de ver, sabe, Felipe? Porque não há, realmente, segundo os estudiosos, não há nenhum padrão de comportamento típico para alguém que é suicida. Mas há alguns sinais de alerta bastante comuns, que você pode ver um ou mais desses em alguém pensando em suicídio. Então, eu vou falar aqui agora de uma lista
que os estudiosos apresentam como sendo sinais que geralmente são claros e fáceis de observar, né? A gente mencionou alguns deles aí atrás, né? Mas são fáceis de perceber, como, por exemplo, falar sobre morrer ou querer morrer, tá com essa conversa repetitivamente ou não. Pessoas que falam que estão se sentindo muito vazias, né? Que estão se sentindo profundamente angustiadas, que não tem mais uma expectativa, não se fala mais em esperança. Pessoas que estão sem esperança, pessoas que falam que não tem saída para os problemas que estão enfrentando, né? Pessoas que mencionam fortes sentimentos de culpa e de vergonha. Olha aí, presta atenção nesse sinal, né? Às vezes a pessoa está se sentindo culpado, uma vergonha, parece que não é nada, mas é um sinal para a gente observar. Pessoas que falam sobre não ter uma razão para viver. Ah, não tem mais por que viver. Está tudo concluído aqui. Os outros, se eu for embora, eles vão ficar melhor sem mim, né? Também é um fator para a gente prestar atenção, e isso é fácil de perceber. Aquela pessoa que, de repente, tirou seu time de campo, né? Preste atenção nessas pessoas, elas têm uma vida social, têm um convívio social, e, de repente, começou a buscar um isolamento, né? Ah lá, foram buscar uma caverna, como Elias, né? Eles se retiram e eles vão para um isolamento social, né? Essa palavra, esse termo aí ficou muito conhecido nesses dias de pandemia, né? Então, preste atenção também nos sinais de saúde emocional nesse tempo de pós-pandemia que a gente também está vivendo. Aquelas pessoas também, Felipe, olha só que interessante, de repente uma pessoa começa a se desfazer dos seus itens pessoais. Ela tem lá suas coisas, suas coleções, seus pertences, de repente ela começa a se desfazer. Ela começa a distribuir aqui para um, dá um negócio para um, dá um negócio para outro. Então ela vai embrulhando aí os seus presentes e com isso ela está dando umas pontas soltas para a gente levantar uma preocupação, né? Alguém que está se desfazendo das suas coisas é alguém que já está pensando, né? Nunca mais vou usar isso aqui, né? Uma pessoa que do nada começa a fazer isso, que não é uma característica, é um elemento para a gente pensar. E, sobretudo, um sinal fácil também de você perceber é aquelas pessoas que estão ali dizendo adeus aos seus amigos e familiares, né? Quer seja de forma verbal, quer seja de forma não verbal, às vezes, né, uma mensagem, uma carta, um bilhete, um WhatsApp, um post, prestar bastante atenção nesse tipo de situação também, né? Então, esses são os sinais mais fáceis de perceber, mas existem aqueles que são mais difíceis, que são mais fáceis de se perder, né? E mesmo as pessoas que estão próximas à pessoa que se sente assim suicida podem não perceber o quão profundamente, sem esperança, essas pessoas já se sentem. Então, acho importante falar de uma lista que também os estudiosos apontam, lista curta aqui de 5 sinais que você precisa saber, que podem indicar que alguém está pensando em suicídio. Primeira delas, quaisquer mudanças incomuns no comportamento, né? Gente, não é normal você ter um comportamento a vida inteira e, de repente, seu comportamento mudou do nada. Não é comum que isso aconteça, né? Mas isso é comum para alguém que é suicida. Mas é fácil ignorar, porque as mudanças podem não parecer relacionadas à depressão ou à desesperança. Por exemplo, alguém que você conhece que esteve triste, lutando contra a depressão, e que, de repente, pode ficar calmo e aparentemente feliz e em paz, né? Preste atenção nisso. Outras mudanças podem incluir o aumento ou abuso de substâncias ou mudança de humor em comum. Começa a ter uma flutuação de humor, né? Uma variação de humor em comum. Né? Uma hora está de um jeito com humor, outra hora está de um jeito com humor. Então, isso requer um cuidado e são sinais assim mais difíceis da gente perceber. O segundo, mudanças nos padrões de sono. Sono é coisa séria, gente. A gente precisa aprender a melhorar essa qualidade de sono. Uma mudança na forma como alguém dorme pode ser um sinal fortíssimo de depressão, né? Pode ser. Mas também pode ser um sinal de comportamento suicida. Alguém que está se sentindo suicida pode dormir mais do que o normal, agora que luta para sair da cama, que faz verdadeira guerra para poder levantar. Mas também eles podem dormir menos. Olha que interessante isso, Felipe. Experimentar insônia,
ficar acordado até todas as horas e depois iniciar outra guerra no dia seguinte por causa da fadiga da noite de insônia que vivenciou. Seja um sintoma de suicídio ou não, esses tipos de mudança no hábito do sono são motivo de preocupação, eles devem ser abordados sob qualquer circunstância. Terceiro, é o acesso aos meios letais que a gente falou, a gente citou, né, que pode ser... esse sinal é potencialmente óbvio, mas, como a gente disse, tem umas coisas que faz ele parecer óbvio, mas não sendo, né? Como se uma pessoa com uma arma, veio do nada, comprei uma arma aqui agora, né? Por quê? Né? Prestar atenção nisso. Mas essa coleta de meios letais também, elas pode ser ouvir de uma fonte que não é difícil de ser ocultado, escondido, né? A gente falou disso. Alguém, de repente, do nada, começou a estocar pílulas de medicação sem que ninguém perceba, né? Elas não requerem que você tenha um grande lugar para você esconder, são fáceis de esconder, elas podem deixar no meio de roupa, no meio de gaveta, atrás de não sei o quê, numa caixa vazia de sapato, enfim, né? Então, aí se você suspeita de um comportamento assim, é bom que você sempre dê uma vistoria, faça uma geral na casa, nos pertences, de uma forma cuidadosa, para que você possa descartar essa possibilidade também, né? Então, é importante estar ciente de qualquer meio letal que alguém com quem você está preocupado possa ter acesso, é um motivo para a gente ficar aí bem preocupado, na verdade, né? Com o acesso a esses meios letais, o risco de suicídio aumenta. Quarto, distanciamento emocional, né? Alguém que está com vontade de exterminar a própria vida pode se desapegar da vida de forma geral, né? Começa a se desligar de outras pessoas, vai de fato se afastando, se apartando das atividades típicas que elas sempre estavam fazendo, que sempre estavam presentes, né? Eles podem parecer emocionalmente distantes das pessoas, tenham ou não buscado o isolamento, porque às vezes elas continuam ali com a pessoa, mas estão ali sem estar, entendeu? Então, o distanciamento pode estar quando elas não querem mais encontrar com as pessoas ou quando elas estão presentes, mas estão sempre em outro lugar, né? Elas estão ali naquele grupo, não se isolaram, não estão trancadas dentro de um quarto de casa, mas estão isoladas, né? Uma outra coisa para a gente pensar é que agir com indiferença diante das situações emocionais pode não parecer um comportamento suicida. Por isso é importante observar esse tipo de comportamento e reconhecê-lo como um potencial sinal de alerta de sintoma de depressão. Na mesma linha, alguém que se sente suicida pode perder o interesse em atividades normais, trabalho, casa, igreja, etc., hobbies, as coisas que gostava de fazer em outro momento, quando se sentia bem, né? E um quinto, Felipe, olha aí, dor física. Olha aí, meu irmão. A dor física e o desconforto são muitas vezes negligenciados como sintomas de depressão e também de suicídio. A semana passada eu estava assistindo e vendo um vídeo de um senhor que ele tinha tantas dores, tantas dores, tantas dores, artrite reumatoide, fibromialgia, tantas dores que teve uma crise muito forte seguidas de 12 dias. Esse homem pegou o seu carro e ele saiu e foi em direção a um desfiladeiro para tirar a própria vida. Pela graça de Deus, mudou de ideia, né? Mas a dor física e o desconforto não pode ser negligenciado como um sintoma perigoso, tanto de depressão como de suicídio. Se alguém que você conhece se queixa frequentemente de qualquer tipo de dor, como dores de cabeça, problemas digestivos ou apenas dores gerais no corpo, fique atento a outros sinais de depressão ou suicídio. Se o indivíduo não tiver uma explicação fácil para a dor, como um histórico de enxaquecas, né, como, né, alguma coisa que ele já trazia lá de muito tempo, uma lesão, né, de fazer alguma atividade física, causa dores musculares, você deve se preocupar especialmente com esse tipo de pessoas. Então, aí, Felipe, eu apresento, né, os sinais mais fáceis de se ver, aqueles que estão um pouquinho mais escondidos, né, com maior consciência destes e dos sinais menos sutis de pensamentos suicidas, é mais fácil saber quando procurar ajuda.
Interessante, o pastor Cristo. O senhor colocou vários pontos, né, que nos fazem identificar se até mesmo nós não estamos com esses sintomas, né, que pode acarretar futuramente em uma depressão, até mesmo um suicídio. Queridos, olha quantas dicas, né, que o pastor Christian pôde proporcionar a nós aqui. Quais as causas que levam e como identificar. O pastor Silvio, ele passou aí para a gente vários aspectos, né, de que podem, né, e que bom a gente estar podendo ter esse bate-papo hoje aqui, essa aula, né, para a gente se atentar na nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta, né. Muitas vezes a gente acha uma ação, né, uma pessoa normal e às vezes tem algo por trás disso que pode acarretar, né, em situações bem graves para a vida da pessoa. E pastor Cristian, de tudo isso que o senhor falou para a gente aqui, a Igreja Metodista, né, do Brasil, eles fizeram um vídeo em 2019, né, eu estava dando uma pesquisada, eu encontrei esse vídeo, eu gostaria de passar aqui, porque eles pegaram pessoas que tiveram, né, sintomas de depressão, de ansiedade, né, até mesmo chegaram ao ápice do suicídio, mas graças a Deus não executaram. Eu gostaria de rodar esse vídeo aqui para a gente receber também disso, né? Entender que a importância de procurar ajuda, a importância de você procurar conhecimento, né? E ver que não é algo comum, né? Esse ponto deve ser tratado com muita seriedade, né? A igreja precisa tratar isso com muita seriedade. Como nós vimos aqui anteriormente, que não é demônio, né? É emocional e que precisa de muitos cuidados. Então, vou soltar esse vídeo aqui e após o vídeo a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho, tá bom? Põe na tela, Felipe. Eu já pensei em me matar. Eu já tive várias crises depressivas. Eu tenho depressão desde criança. Eu já lutei contra a depressão. Eu achei que a minha vida não valia a pena. A primeira crise eu tinha 23 anos e foi difícil diagnosticar como depressão. A pressão do dia a dia é uma das coisas que me deixa mal. Desde os 16 anos, eu tenho depressão. E eu sempre ouvi que crente não pode ter depressão. E essa pressão aumentou quando eu me tornei pastora. Sempre fui uma criança triste, retraída e naquele tempo não tinha um diagnóstico para a criança. E meus pais não souberam perceber o meu estado depressivo. Bom, eu sofro de depressão desde a adolescência. Tive várias fases e no momento estou passando por uma crise de depressão e síndrome do pânico, ou síndrome de ansiedade. O convívio com pessoas, com multidões é bem difícil, é bem complicado nesse momento. No meu caso, foram situações de perda, né, de luto. E é um tema que ainda machuca. Quando eu digo que eu lutei contra a depressão, é que realmente você não está ali por vontade, né? Por vontade própria, porque você quer estar ali. A gente busca uma alternativa, muita gente quer buscar, não é só a parte que a gente passa essa tristeza, mas a gente vive fases que a gente precisa passar por aquilo e depois prosseguir, caminhar, né, a nossa vida. Porque quando a gente está num momento de depressão, de tristeza, a vida não tem cor. Mas há saída. Para mim, foi a busca do psiquiatra e o acompanhamento psicológico. Isso me ajudou. Hoje existem muitas alternativas para que a gente possa melhorar e se tratar da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais que surgem. Então é importante a gente falar sobre isso e buscar ajuda. Eu lutei buscando terapias, através de conversas, através de pastoreio, através de palavras, de amigos, família. Eu caí de vez, não busquei ajuda sozinha.
Eu tive a ajuda de amigos, amigas, família, pastora e médica. Eu me cuido também quando eu me preocupo com a minha espiritualidade. O exercício de uma espiritualidade não opressora, mas uma espiritualidade que me anima, que me fortalece e que me mostra que Deus, antes de tudo, é um Deus amoroso e que sofre junto comigo quando eu estou sofrendo. Leve a sério a depressão, porque ela rouba muitas coisas de você. Rouba a sua vida, rouba seus amigos, rouba o seu emprego, mas valeu a pena lutar. Estou nessa luta com esperança, porque eu sei que há uma solução. É importante falar sobre isso. É importante falar sobre É isso. importante. É importante falar sobre É isso. importante falar sobre isso. Tá aí, pastor Christian, o vídeo. Né? O senhor deu dicas. É importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso. Uma coisa que mexeu comigo também no vídeo, Felipe, é que alguns desses rostos são de meus amigos, amigas, né? Pessoas que a gente convive. Algumas a gente não se vê e não se fala há algum tempo pela distância. Outras a gente está um pouco mais perto. E então, o que também me deixou aqui bastante emocionado também, de perceber que a gente teve com algumas dessas pessoas convivendo por anos na faculdade de teologia mesmo, dentro das esferas ali do pastoreio, uns encontros, tantos encontros da vida da igreja, e elas sofreram sozinhas ou com poucas pessoas perto delas, e eu mesmo me surpreendi, verificando que algumas delas estão lutando, né? E felizmente estão lutando e estão falando sobre isso, né? Então, veja como é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente conversar sobre isso, é importante iniciativas como essa, e é importante que quem passa por isso não sofra sozinho. Sozinho não, né? Peça ajuda, recorra a alguém. E, pastor Christian, diante, né, de tudo que nós já conversamos aqui, diante desse vídeo, né, talvez há pessoas que estão nos assistindo aí do outro lado da tela, que está passando por alguns sintomas desse, né, com algum quadro depressivo, né, até mesmo pensando no suicídio. E eu peço para que o senhor, né, uma palavra pastoral nesse tempo, para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam, ao terminar esse tempo de bate-papo, estar esperançadas de que há um caminho, de que há uma luz, de que há uma esperança, né? E eu queria convidar o senhor a ter esse tempo, porque, como eu disse aqui, eu volto a repetir, talvez há pessoas aqui que estão nos assistindo que passam por isso, que estão passando por isso, ou talvez há pessoas que nos assistem que conheçam alguém, até repito aqui, compartilhe esse link para que chegue até essa pessoa, para que ela venha dessa forma ser abençoada também, em nome de Jesus. Senhor Cristo, que o senhor pudesse dar essa palavra para a gente. Obrigado, Felipe. Eu quero, para entrar nessa palavra, né, pastoral, cuidando da espiritualidade, eu só quero lembrar de algo importante que o vídeo que você trouxe lembrou, que é uma ação também muito fundamental, né? O que você faz se você conhece alguém que está exibindo os sinais que a gente mencionou, né? Primeiro, se alguém está realmente ameaçando suicídio, falando sobre fazê-lo, idealizando, conversando sobre isso, planejando, né? Ou está pedindo ativamente por meios letais, peça ajuda. Foi colocado ali entre os números, o número 188, que é o número do Centro de Valorização à Vida. Você tem ali um suporte 24 horas para te auxiliar. Liga e peça uma ajuda de emergência. E se a situação não for imediata, mas você suspeitar de alguém com um comportamento suicida, converse com essas pessoas sobre isso. Mencionar suicídio ou discuti-lo não vai levar ninguém ao limite e fazê-los agir. Converse com essas pessoas no particular, ouça sem julgamento e seja compassivo, seja paciente, seja uma boa escuta, né?
pergunte diretamente para eles se eles estão pensando em suicídio. Também sugiro que eles possam buscar uma ajuda profissional e ofereçam opções que possam ajudá-los e a fornecer, né, facilitar o processo. Marque esse número na agenda do seu telefone, 188, Centro de Valorização à Vida. Se tiver outros que você conheça, marque para que você possa, nessa hora, fornecer essa linha direta, né? E descubra com essas pessoas com quem eles podem se sentir mais à vontade com conversar, como um médico de confiança, um líder de confiança, um conselheiro religioso, né? Enfim, essa ajuda de outras pessoas, gente queridos, se estiver lutando para se comunicar com alguém que parece suicida. Gente, o suicídio é um problema crescente e causa mortes no Brasil e no mundo. Quero lembrar a estatística que foi dada no início da nossa conversa, dado levantado do ano de 2021. A cada 45 pessoas, uma pessoa pratica o autoextermínio no nosso país, né? E a gente está aqui com mais de 45 minutos. Uma pessoa, lamentavelmente, pode ter praticado o autoextermínio enquanto nós estamos aqui conversando pela graça de Deus. Então, o suicídio é um problema sério, crescente de morte no Brasil e no mundo, e, infelizmente, alguns dos sinais de comportamentos suicidas, né, são sutis, difíceis de detectar até que seja tarde demais. Esteja ciente, se informe, né? Busque saber sobre isso. Esteja ciente desses sinais e, acima de tudo, comece a observar se alguém que você gosta, que você conhece, anda parecendo meio estranho ou diferente. Ofereça ajuda, forneça opções de tratamento e esteja lá como um amigo querido que vai ouvir e que vai prestar o apoio. O que eu posso fazer? Se você está lutando com uma doença mental, né? Há várias coisas que você pode fazer. A gente falou algumas aqui. Como procurar a ajuda de médicos, conselheiros, psicólogos e terapeutas. Porque cada uma dessas pessoas é capaz de lhe dar o melhor cuidado que você precisa para se sentir melhor e ser mais produtivo, inclusive para o Senhor. Queridos, pastoralmente, eu quero dizer para você e lembrá-lo de que a Bíblia nos diz que nós devemos encher aqui as nossas mentes das coisas boas, perfeitas e agradáveis que são lá do alto. Essa é uma coisa que necessariamente você pode fazer, importa o que você faça. Seja amigo da oração, seja amigo das Escrituras, há consolo nas Escrituras, há muito consolo nas Escrituras. Às vezes você vai orar e você não vai encontrar consolo nas suas orações. Se você não encontrou consolo nas suas orações, vai para a Bíblia. Não desista de buscar nela, porque há muito consolo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos exortando a pensar no positivo, nessas coisas boas, perfeitas e agradáveis, não no negativo, né? Paulo afirma, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha aí, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sempre que você sentir uma ansiedade, pânico ou depressão aumentando, pense nas coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes e louváveis. Sempre que você sentir que pensamentos negativos estão invadindo a sua mente, você pode orar e você pode expulsá-los, refutando-o com as Escrituras, refutando com a palavra de Deus, né? É vital que você possa visitar a Escritura, é vital que você possa estar visitando a palavra de Deus, para que você tome posição contra os maus pensamentos e contra Satanás, que quer aproveitar de uma fraqueza para que ele possa ir lá e fazer uma bagunça muito grande na sua vida. Não esqueça que o diabo quer sempre matar, roubar e destruir. E ele começa isso pela mente das pessoas. Recitar, memorizar, decorar, meditar nos versículos da Bíblia. Eu tenho pregado há muito tempo disso, Felipe. Sabe, entre tantas coisas, a importância de você ter a palavra de Deus, de você conhecer a palavra de Deus, é que quando vier uma situação em que você precise de ajuda, como você medita, conhece, lê
memoriza a palavra de Deus, o Espírito Santo ativa aquela palavra sobre a sua mente e ali naquele mesmo instante, decretos do Senhor vão estar abençoando a sua vida, vão estar fazendo uma higiene mental em você. Então, querido, medite nos textos da palavra, porque isso pode ajudá-lo a se sentir melhor, a realinhar os seus pensamentos a Deus e ajudar você a combater melhor a ansiedade, a autoimagem negativa ou a depressão. Orar a Deus sobre quaisquer lutas que você tenha também será benéfico para você e o fortalecerá. Então, guarde com você. Ter uma doença mental não significa que você é endemoniado, beleza? Não significa que isso é pecado. Não significa que você seja menos cristão, porque você sofre de uma doença mental. As doenças mentais, elas são resultados da queda de Adão. Se você luta com doenças mentais, médicos, terapeutas e conselheiros, eles estarão lá para ajudar você. Nenhuma pessoa deve passar pela vida por conta própria, especialmente se luta com uma doença mental, né? Nós aprendemos na igreja que se você sofre uma doença mental, como elas são resultado lá da queda de Adão, você vai achar que você é um eterno pecador ou um amaldiçoado, né? Mas a gente viu que tem outras razões. Então, querido, não passe a sua vida por conta própria, sozinho. Não se isole, especialmente se você está lutando contra uma doença mental. Esse termo doença mental tem um estigma muito pesado diante dele, em torno dele. Mas entenda que Deus pode ajudá-lo a viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de serviço a Ele. Mesmo que a sua doença mental, né, esteja acompanhando por um longo tempo, Deus estará com você sempre. Ele é sempre o seu auxílio, Ele é sempre o seu socorro e é um Deus presente na sua angústia e na sua tribulação. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida, iluminar o seu entendimento, para que você possa recorrer a todo tipo de auxílio das Escrituras, da presença de Deus, dos conselheiros espirituais, dos médicos, dos terapeutas, dos psicólogos, dos bons amigos, da família que ama você, para que você possa recuperar o protagonismo da sua vida e você possa recuperar o seu bem-estar emocional também e espiritual. É isso, meu querido amigo, Pastor Felipe. Deixo essas pequenas e poucas palavras mais importantes, e também deixo aqui minha gratidão a você por, primeiro, pela alegria de rever o meu amigo, segundo, a alegria de poder falar e me emocionar aqui diante das questões com você, né? De poder aqui visitar a memória, de ver pessoas e identificar, né, no nosso coração gente tão especial como qualquer pessoa que está sofrendo e algumas vezes estão sendo incompreendidos, sobretudo pela igreja. A igreja, ela é um grande hospital e a gente não pode perder isso de dimensão, né? A igreja não é um tribunal, a igreja, ela é um hospital. Igreja é um lugar de amor, igreja é um lugar de cuidado. Igreja, ela não edita uma sentença, igreja proclama as boas novas da salvação, a palavra que abençoa, que restaura, que cura e que liberta, que edifica e que anima em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, nós que agradecemos, né? Como pastor da igreja aqui em Cachoeira, agradeço o Senhor por aceitar esse desafio. Dizer para você que está aqui conosco nesse tempo, você não está sozinho. Há um Deus no céu que sempre vai estar de braços abertos para nos abraçar. Né? Assim como ele teve com Elias, ele é o mesmo Deus lá. E ele está aqui conosco nesse tempo em nome de Jesus. Né? Espero, de uma certa forma, ter abençoado a sua vida, termos ajudado você que nos assiste, né? Com tanto conteúdo, com tanta informação, com tanto alerta, né, que nós aprendemos nesse tempo, que você venha compartilhar, venha reassistir, venha anotar aquilo que o pastor Christian disse, e eu repito aqui, se tiver um sintoma em você, procure ajuda. Procure pessoas capacitadas, mas principalmente, eu quero dizer para você, né, como pastor, a gente não pode deixar de dizer isso, né, pastor? Procure a Cristo, procure a mensagem de Cristo, procure a palavra do Senhor, procure a oração. Ah, pastor, tá difícil.
procure a igreja, procure alguém, procure pessoas, procure psicólogo, procure psiquiatra, não é errado, não é nada de anormal, procure, mas não sofra sozinho, né? Estamos fazendo isso aqui para dizer para você, você não está sozinho nessa. Há uma igreja, há pessoas preparadas e há um Deus que está assim, com o coração, com as portas abertas para te abraçar e dizer para você, você não está sozinho. Isso pode passar e isso vai passar. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ficar até aqui. Antes de nós finalizarmos, eu queria convidar o pastor Cristian que ore por nós, né? Que abençoe esse povo, que abençoe esse mês, as pessoas que estão, né, nesse tempo, que elas possam encontrar em Cristo e nas pessoas a esperança de que dias melhores virão, em nome de Jesus. Pastor, se você puder orar para a gente, eu agradeço. Amém, Felipe. Vai ser um prazer. E só vamos lembrar que nós conhecemos, às vezes, Jesus nas expressões, né, que apontam para aquilo que ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Ouça isso, médico dos médicos. Então, está dizendo que tem os médicos que são dados por eles, e quando esses médicos não conseguirem dar conta, o médico dos médicos resolve. Então, procure os médicos, e precisando, o médico dos médicos vai estar sempre à sua disposição para abençoar você. Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, porque o Senhor, de fato, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Obrigado por esse tempo, Pai, em que pudemos aqui, Senhor, dialogar, falar, instruir o seu povo e desfrutar, Pai, da comunhão e da presença do Senhor entre nós. Obrigado por apontar ao coração do teu servo pastor, ó Pai, a necessidade de tratar de algo tão importante, tão relevante, porque isso fala sobre a vida e a morte, ó Pai. Nada pode ser mais importante do que isso. Deus, dá direção, e quero pedir, sobretudo, por toda pessoa que está enfrentando uma doença emocional, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor se revele a ela de uma forma especial. Envie os teus anjos até elas. Envia pessoas como os anjos, Senhor, para que possam ajudar no amor, no cuidado, nas orientações, no processo terapêutico, no processo de cura. Encoraja as suas vidas, Senhor, que elas possam saber que o Senhor é presente com elas, que elas possam saber que elas são importantes, que elas possam saber, ó Pai, que são amadas e que são preciosas por tantas pessoas. Oh, Deus, então alcança esses corações e libera mesmo uma cura na mente delas, Senhor, que a sua graça as favoreça. Também abençoa, Pai, a tua casa, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a igreja de Cachoeira Paulista, abençoa o ministério do teu filho, pastor Felipe, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Que a graça do Senhor, o amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde do corpo, da alma, do espírito, sobre tudo aquilo que é teu, aquilo que Deus já deu para você, aquilo que Ele está entregando agora e aquilo que Ele ainda dará para você hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Pastor Cristian, mais uma vez, obrigado pela presença, por nos abençoar, por compartilhar algo tão precioso, por esse ensinamento, né, que o senhor pôde compartilhar com a gente. Queridos, você que nos assistiu, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Tá ruim? Peça ajuda. Não sofra sozinho. Porque existe sim, melhor dizendo, um caminho, uma esperança para você. Queremos aqui terminar desejando para você uma boa semana, né? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha estar contigo. E precisando da Igreja Metodista Cachoeiro Paulista, a gente está à disposição para caminharmos juntos em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, pastor Cristian. Deixa sua palavra final para a gente. A palavra final é de gratidão. Um beijo no seu coração, da sua casa, da sua família, da sua comunidade aí tão querida, dos nossos amigos em comum, né? E de cada pessoa que pôde escutar essas palavras, assistir esse vídeo, né? É importante falar sobre isso. Obrigado por podermos falar sobre isso nesse momento aqui, Felipe. Tamo junto. Precisando, a gente está à disposição também. Queridos, um abraço, Deus abençoe. Boa semana, tchau, tchau.
Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Oh, Pai, Abba, Pai. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Pai, Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, o Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Oh, Pai, Abba, Pai. Que bom saber